Slide aqui. Aqui. Ok, vamos orar então. Já são 19 horas e 30 minutos. Nós já vamos começar a nossa aula. Bem-vindos todos que já estão conectados. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Tem algumas crianças brincando aqui no condomínio, mas eu acho que não vai ser um problema. Acho que não vai chegar até você o áudio, não. Deixa eu orar com vocês. Pai, nós te agradecemos por essas pessoas que eu espero que sejam as pessoas famintas mesmo pela tua palavra. Eu sei que existem outros famintos que, por uma razão ou outra, não podem estar recebendo esse alimento. Mas eu quero te agradecer, Senhor, por cada um dos nossos irmãos que já estão aqui nessa sala e que estão com fome de conhecimento, com fome da sua palavra. Eu te louvo em nome de Jesus por cada um deles. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Então, irmãos, deixa eu aqui. Acredito que esteja tudo bem aí, que meu áudio esteja bem, porque se alguma coisa estiver errada, eu espero que o pastor Wesley me interrompa e fala alguma coisa aí, tá? Então, como de costume, a gente sempre faz essa parceria aí. Se algo estiver errado, o pastor Wesley pode me avisar, minha esposa também está conectada ali na sala, porque é de fato um pouquinho complicado e ruim a gente não ter a interação de vocês, né? Assim, o semblante, as perguntas, e quem sabe a gente pode repetir esse ensino um pouco mais para frente. Então, deixa eu só colocar aqui no meu paralelo aqui também, nós estávamos falando dos milagres, né, que Jesus fez e que o Evangelho de Marcos que o Evangelho de Marcos relata para a gente, né? Então, nós estamos tratando aqui, são 19 milagres que Marcos fala, né? E nós estamos tratando dos 8 milagres que indicam o poder de Jesus sobre as enfermidades. Nós já falamos de alguns aí, e nós tínhamos terminado, se eu não falho a memória, se a minha memória não estiver falha, nós terminamos falando da mulher com hemorragia, né? Mulher hemorrágica, nós falamos até aí. E o próximo milagre é este, surdo e mudo. Então, a gente vai continuar aqui, nesse milagre. Então, o que a gente está fazendo, irmãos? Eu não vou recapitular a aula, porque logo ela vai ser postada no grupo, e vocês podem recapitulá-la, né? Mas nós estamos agora abordando uma parte, deixa eu só me lembrar aqui qual é essa parte. Nós estamos... Ah, tá. Não, agora que eu lembrei. Só estou me recolocando aqui. Então, nós estamos falando aqui dos milagres, depois vamos falar das parábolas, né? E já vamos entrar na sinopse. Então, vai ser um desafio. Possivelmente, a gente não consegue concluir tudo aqui hoje. E aí, eu estou pensando, se a gente não conseguir concluir, em a gente colocar uma aula no outro dia, aí, um horário, assim, mais neutro, um pouquinho mais tarde, e aqueles que quiserem podem entrar e ver a conclusão, caso a gente não consiga concluir todo o conteúdo de hoje. Eu não quero correr, acho que a gente não precisa correr. Então, aí, mas de qualquer forma, nas terças-feiras, hoje termina o ensino sobre Marcos. Terça-feira que vem, a gente começa o estudo de Lucas. Então, aí, nós estamos vendo esse milagre de Jesus que Marcos relata. Durante a aula de hoje, eu vou abordar uma pergunta que eu não respondi na semana passada e vou reparar um erro. Eu cometi um erro. Eu fiz uma informação, eu dei uma informação errada para vocês e durante a aula eu vou corrigir a informação que eu dei para vocês errada na aula passada, tá bom? Tá? Então, esse milagre, irmãos, é um dos milagres que Jesus faz que passa por esse mecanismo de saliva, né? Então, essa cura do surdo e mudo,
A Bíblia fala que em seguida Jesus cuspiu e colocou um pouco de saliva na língua do homem. A gente vê esse milagre de Jesus sempre acontecendo com alguns fundamentos, né? Então, os milagres sempre acontecem com uma palavra, né? Jesus libera uma palavra, ou com a imposição de mãos, né? E você vê também, é lógico que a base desses milagres é sempre a fé, sempre, sempre, sempre a fé, mas o canal, a maneira como esses milagres acontecem, eles são diversos, mas eles sempre são fundamentados muito assim, ó, na palavra de Jesus, né? Jesus libera a palavra, na imposição de mãos, né? Ou no toque, né? Seja imposição de mãos, ou de alguma forma alguém toca em Jesus, ou Jesus toca, né? Ou também por aquilo que eu gostaria de chamar de atos proféticos, que são gestos simbólicos, que são caminhos, né? Com um certo simbolismo. Então, por que Jesus pega um cuspe, né? E coloca isso na língua daquele homem? Então, isso na minha ótica, como que um ato profético mesmo. Essa cura, esse milagre vem através desse ato profético, né, de Jesus, e seguido também de uma palavra, né? Depois olhou para o céu, deu um suspiro profundo. Volta a lembrar aí dessa característica de Marcos, de sempre falar desse sentimento de Jesus, né? Aqui ele fala desse suspiro profundo de Jesus, é um detalhe que Marcos costuma colocar, e ele vem depois do ato profético, ele libera a palavra e diz efatá, que quer dizer abra-se. Então isso aí é mais um dos milagres que Jesus fez. Esse é um outro milagre, né? Nesse primeiro caso é de um surdo e mudo. Nesse segundo caso é de um cego, que mais uma vez Jesus então faz o mesmo processo, né? Com saliva, e passa a saliva nos olhos desse cego, e esse cego volta a ver, né? Ou esse cego passa a ver. Aqui tem um detalhe interessante que Marcos conta, é que a cura desse cego não foi imediata. Esse cego, quando vê aí, ele diz, eu vejo. Só que estou vendo as pessoas e elas parecem árvores, mas estão andando. E Jesus pôs outras vezes as mãos sobre os olhos dele, né? E dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. Então, sem abordar simbolismo do que seria esse homem ver árvores, né? Ver o homem como árvores, isso na Bíblia é muito comum, muitas parábolas. Nós somos comparados a plantas, né? A árvores, desde o Antigo Testamento, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. É muito comum esse tipo de tipologia, né? As árvores sempre simbolizam o homem. Mas o que eu quero chamar a atenção aí é que esse milagre de Jesus foi feito em 2 tempos, né? Então, essa cura, ela pode ser imediata, né? Ou ela pode ser progressiva. E embora esse homem saiu daí já enxergando, essa passagem nos permite entender que os milagres de Jesus também podem ser progressivos, né? Então, às vezes, nós recebemos a cura num culto, por exemplo, e não estamos totalmente curados. E a gente não pode voltar para a nossa casa incrédulo, né? Só porque estamos vendo os homens como árvores, só porque não estamos vendo nitidamente o milagre que nos foi dado, né? Então, aquilo que o Senhor pode estar fazendo conosco pode ser uma ação progressiva, tá? Depois nós temos esse cego, mais uma cura, é o cego Bartimeu, que Marcos menciona. Essa cura é bem conhecida, né? Que Bartimeu grita por Jesus, e Jesus pergunta para Bartimeu, o que é que você quer que eu faça? Esse versículo é alvo de algumas piadas aí evangélicas, né? Porque parecia ser óbvio que esse cego queria ver. Mas existem algumas razões, né? Por que Jesus pergunta para um cego o que esse cego queria que Jesus fizesse? Primeiro, irmãos, porque as nossas necessidades reais nem sempre são aquilo que os outros veem em mim, né? Então, às vezes, nós tentamos atender alguém pela nossa ótica. Então, o que Jesus faz aqui? Eu gosto muito dessa atitude de Jesus, porque Jesus poderia ter agido
por revelação, sabendo que o que cego queria era ver, né? O que Bartimeu queria era ver. Jesus poderia ter agido pela sua ótica, pela sua dedução, ele poderia deduzir, dizer, é óbvio que esse homem quer enxergar. Mas Jesus prefere fazer uma conexão com este cego e espera ouvir dele o que ele precisa e o que ele quer, né? Então, às vezes, nós agimos com os outros a partir da nossa perspectiva, sem saber o que de fato ele está sentindo, o que de fato ele está precisando, o que de fato ele necessita. Então, eu sei que tem piadas, né, nesse texto, mas eu queria que você olhasse para esse texto por essa ótica. Jesus pergunta para você o que é que você quer que eu faça, né? Você tem uma necessidade e o que é que você precisa? Então essa preocupação de Jesus por aquilo que nós sentimos, por aquilo que nós precisamos, é sempre algo muito importante para que aconteça o milagre. Se você está precisando, né, de um milagre de Deus hoje na sua vida, é importante que você verbalize, é importante que você fale para Jesus exatamente o que ele precisa. A Bíblia fala que ele sabe o que nós necessitamos antes mesmo de pedirmos. No entanto, a Bíblia sempre menciona que nós temos que apresentar diante de Deus as nossas necessidades através das nossas orações, né? Então aí a gente encerra os 8 milagres que Jesus fez com relação à cura, né? E agora a gente passa para 5 milagres que Jesus fez agindo sobre a natureza. Vamos passar um pouquinho mais superficial sobre esses milagres, né? Então Jesus aquieta o vento e o mar. Marcos 4:39, Marcos relata esse episódio. Este mar aí está entre aspas, porque não é um mar, né? Ele é o lago da Galileia, né? Então a Bíblia fala que Jesus se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. Então o vento para e tudo fica calmo. Percebe, irmãos, que a principal ação de Jesus, pense muito nisso, as 3 principais ações de Jesus nos milagres sempre estão ligadas à imposição de mãos ou ao toque, sempre ligada a um ato profético e majoritariamente ligada à palavra, né? Jesus libera a palavra. Foi assim desde a criação do mundo. Jesus libera a palavra. E às vezes nós não temos noção do que nós podemos fazer quando nós vamos liberando a palavra, liberando a palavra. Então, tem algum mar revolto na tua vida, libera a palavra, silêncio, mar. Olha o que ele disse ao lago, silêncio. É interessante essa versão, né? Porque esses lagos e esses ventos que sopram, eles precisam ser silenciados, porque na nossa vida pessoal são como palavras que perturbam o nosso espírito, a nossa mente, e pela fé nós temos que dizer silêncio e fique quieto. Então Jesus está liberando essa palavra e o milagre está vindo sobre uma ação de Jesus sobre a natureza. Então eu profetizo na tua vida hoje, todos os ventos que têm soprado, o mar que está agitado, silêncio, fique quieto, em nome de Jesus, isso vai se aquietar. Depois nós temos a primeira multiplicação dos pães, né? Jesus fez 2 multiplicações dos pães registradas nos evangelhos. Essa multiplicação para 5.000 homens e a multiplicação para 4.000 homens, né? Essa aí é a primeira. Aqui, irmãos, daria para falar tantas coisas, porque esse milagre de Jesus é feito também cheio de atos simbólicos, né? Jesus organiza o povo, manda sentar em grupos, né? Jesus usa o que nós tínhamos nas mãos. Então, tudo isso para mim é como um ato profético, como Eliseu a pergunta para a viúva, né, na palavra da família de terça-feira passada, nós vimos isso, né? Então, o que você tem na tua casa? Na tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite. O profeta Elias também faz algo parecido com isso, com relação à farinha e azeite, né? Então, aqui Jesus pega o que nós temos, dá graças como um ato profético e começa a partir os pães e a provisão chega. Então, essa história é muito tremenda, porque ela fala de provisão, né, financeira, ela fala de provisão das coisas básicas,
como quando nós colocamos aquilo que nós temos financeiramente e nós depositamos isso para Jesus e doamos isso para Jesus como um ato de fé, como o Senhor pode usar o pouco que nós temos e transformar em algo muito, né, algo abundante, né? Depois você vê Jesus andando sobre as águas, também é muito bonita essa passagem. Eu não sei se pelo celular ou pelo o recurso que você está usando você consegue ver o que está em negrito, mas eu negritei duas partes aqui interessantes, que diz assim, Marcos 6,48, né? Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Então, enquanto os discípulos estavam remando ali com dificuldades, Jesus foi até os discípulos andando sobre as águas. Então, primeiro, é sempre bom perceber o quanto Jesus nos vê quando nós estamos remando com dificuldades por causa dos ventos que sopram. Mas mesmo com os ventos fortes, os discípulos continuavam a remar, não pararam de remar. Isso fala da sua fé, né? Não pare de remar, não pare de remar. Mesmo com os ventos fortes, rema, né? Vai remando. Por quê? Porque Jesus vem e ele não vem tomado pelos mesmos ventos que você está tomado. Ele não vem caminhando nas mesmas dificuldades que você vem caminhando. Mas a palavra é que Jesus veio andando em cima da água. Ele está acima de tudo aquilo que nos atinge, né? Então esse Jesus que venceu tudo o que nós estamos passando, ele venceu. Por isso a Bíblia fala: tendes bom ânimo, eu venci o mundo, né? A segunda parte que as pessoas falam, né, e você também vencerá, não é bíblico, mas é algo que pode ser deduzido com muita garantia, porque ele venceu, nós também venceremos, né? E aí depois nós temos a multiplicação dos 4.000, na multiplicação dos 5.000 para os 5.000 homens sobra 12 cestos, na multiplicação dos 4.000 homens sobram 7 cestos, né? Então aí cumpre mais esses princípios. Depois você tem um milagre, que também é colocado aqui como milagre, que é a figueira que seca, quando Jesus diz, olha de novo a palavra, né? Quando Jesus diz aquela figueira que já tinha folhas, mas não tinham frutos, né? Então Jesus ordena que a figueira seca e ela seca. E depois nós temos, deixa eu ver aqui, tem algumas pessoas aqui no chat. Tá bom, é só situações técnicas aí, tem alguém já ajudando. Então, e depois agora nós vamos para 4 milagres que indicam o seu poder sobre demônios. Então, Marcos relata 4 situações onde Jesus expulsa demônios. Então, assim, eu queria trazer também essa identidade de Jesus, né, de uma guerra espiritual, né, que enfrentava os demônios. Tão impressionante ver Jesus chegando nos lugares e os demônios já dizendo, né, o que você quer comigo, nós sabemos quem você é, né? Então, como os demônios reconheciam Jesus, reconheciam a autoridade de Jesus. Então, esse texto fala aí, diz assim, então chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mau. Acho interessante, irmãos, essas colocações aqui, olha só. Marcos relata que chegou um homem dominado por um espírito mau, dando a entender que aquele homem estava possuído por um demônio, né? E não mais do que isso. Mas quando o homem grita, ele grita assim: o que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir. Então, por que eu estou focando nisso? Eu vejo, irmãos, como o diabo também, ele não trabalha sozinho, né? Como o mundo espiritual também é organizado, né? E não trabalha sozinho. Ali, quando o espírito mau estava perturbando aquele homem, não era apenas um espírito, eram vários espíritos, eram pelo menos 2 demônios, né, que estavam perturbando aquele homem. E aí, o que Jesus ordena? O que Jesus diz? Ele diz: cale a boca e saia desse homem. A parte negrita, no final do versículo, diz: então, ou melhor, aí o espírito sacudiu o homem com violência e, dando um grito, saiu dele. Então, esses textos aí de possessão, né, são interessantes para nós vermos o quanto essa realidade de demônios é verdadeira, né? Depois você tem o endemoniado de Gadar,
que é um endemoniado, um dos endemoniados mais famosos da Bíblia, né? Jesus atravessa o lago da Galileia, né? O mar da Galileia, até Gadar, né? Gadar fazia parte de Decápolis, de um aglomerado de 10 cidades que estava ao lado do mar da Galileia, né? Do lado de cá você tinha a Galileia propriamente dita, onde Jesus nasceu, aliás, onde Jesus passou a sua infância, você tinha Nazaré, né? E depois, do outro lado, no mapa que eu mostrei para vocês, do lado direito, você tinha Decápolis e você tinha essa cidade de Gadar. Então, a Bíblia fala que esse homem foi o pior endemoniado, né? Vamos dizer assim. A situação desse homem era a pior das situações que a Bíblia relata em um endemoniado. Ele vivia num cemitério, ninguém conseguia prender essas pessoas, mesmo usando correntes, ele quebrava as correntes, mesmo as correntes sendo de ferro, a Bíblia fala que ele quebrava todas as correntes, ninguém conseguia dominá-lo, ele passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Então, irmãos, esse homem aí vivia um terrível caos. E quando Jesus desce do barco, diz a palavra que esse homem já veio gritando, né? De longe ele correu, caiu de joelhos e ele grita para Jesus: Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. Olha, interessante, né? O demônio pedindo no nome de Deus, né? E ele disse isso porque Jesus já havia mandado o espírito mal sair daquele homem. E aí você sabe o que acontece, né? Jesus pergunta quem como ele se chamava. Essa é uma situação muito singular, muito única, onde Jesus pergunta o nome daquele demônio. E a resposta nessa versão, o meu nome é multidão. Mas em outras versões, o nome, né, que esse demônio apresenta é legião. O meu nome é legião, porque somos muito. Então, legião é apresentado aqui como um nome, mas de uma casta de demônios, né? Então, é bom a gente entender isso para você perceber essa unidade que os demônios também atuam e o que ele faz com a pessoa, né? Então, glória a Deus, mesmo sendo legiões, mesmo sendo uma multidão de demônios, Jesus vence esses demônios, irmãos, com uma só palavra, com um só comando, com uma só ordem, né? Esses demônios saem desse gadareno, né? E aí depois você tem essa situação, eu vou tratar dela um pouquinho mais para frente também. Opa, deixa eu voltar. Que é a libertação de uma menina, de uma filha, de uma estrangeira, de uma mulher cirofenícia. Este é o único milagre que Jesus faz fora da Palestina. Esse milagre acontece quando Jesus visita as cidades de Ciro e de Tiro, né? E então essa mulher chega até Jesus e pede para que Jesus cure a sua filha, né? Jesus é muito duro com ela, né? Jesus diz para essa mulher assim, deixa eu abrir aqui. Jesus diz assim: deixe que os filhos comam primeiro, e referindo-se aos judeus, não está certo tirar o pão dos filhos, ou seja, tirar o pão dos judeus, ou seja, Jesus não estava em território judaico, né? Então não está certo tirar o pão dos judeus e jogá-los para os cachorros. Jesus chama aquela mulher de cachorro. É uma frase clara. Jesus é muito duro ali com aquela mulher não judia, né? E aí a mulher responde com muita humildade. A mulher diz assim: entretanto, Senhor, mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem as migalhas de pão que as crianças deixam cair. Jesus se compadece dessa palavra, Jesus é movido por essas palavras, e ele diz assim: por causa dessa resposta, você pode voltar para casa, o demônio já saiu da sua filha. Então, guarda isso, irmãos, por causa dessa resposta. Deixa eu falar de novo. Por causa dessa resposta. Escute mais uma vez. Por que Jesus fez um milagre naquela mulher, ou melhor, na filha daquela mulher? Por causa desta resposta. Existem respostas que nós damos para Ele, respostas que nós damos para Jesus, com atitudes, com palavras,
com pensamentos, as respostas que nós damos a Jesus, as respostas que nós damos ao Senhor, são muito importantes para aquilo que vamos receber dele, né? Então, quando Abraão oferece Isaque, o que Deus fala para Abraão? Agora eu sei que você crê. A resposta de Abraão foi muito positiva. Então, às vezes, existem demônios nos seus filhos, né? Fazendo a analogia com essa mulher, às vezes existem demônios ainda atuando em nós, às vezes existem situações que nos prendem porque não demos as respostas corretas, não respondemos aquilo que o Senhor espera que respondamos, né? Então, algo importante para a gente estar pensando aí. Pastor Wesley, sempre que tiver alguma pergunta, por favor, pode me interromper. Mais os demônios que os discípulos não conseguiram expulsar. Esse demônio também fica muito, muito famoso, né? Porque os discípulos não conseguem expulsar. De um menino, mas Jesus chega e expulsa. Depois nós temos mais 2 milagres que indicam o poder sobre a morte. Deixa eu passar rapidamente sobre isso daqui. Então, Marcos relata apenas 2 milagres de Jesus vencendo a morte. O primeiro, obviamente, é a sua própria ressurreição, né? Jesus ressuscita no domingo. Sobre isso não há dúvida. Jesus ressuscitou no domingo. Isso é uma concordância, né? Mas há dúvida sobre o dia que Jesus morreu. Qual o dia da semana que Jesus morreu? Se nós conseguirmos chegar até a semana da paixão, eu toco um pouquinho sobre nesse assunto. Então, é de consenso, é comum todos afirmarem que Jesus morreu numa sexta-feira, né? Mas existem algumas questões sobre isso daí. Nós cremos na morte de Jesus em uma sexta-feira e a ressurreição no terceiro dia. Então, ele morre na sexta, o primeiro dia, segundo dia, sábado, no terceiro dia, no domingo, Jesus ressuscita. Mas se por acaso você participar de algum debate e alguém estiver questionando o dia da morte de Jesus, saiba que, de fato, é passivo de questionamento, sim, tá? O dia que Jesus morreu. E a segunda ressurreição, que Marcos conta, é a ressurreição da filha de Jairo, né? É uma ressurreição linda. Aliás, como não pode ser linda uma ressurreição, né? Como não pode ser? Jairo já desistido, as pessoas dizem para ele não incomodar mais o mestre, né? Então, é muito interessante, irmãos. Só o Senhor pode, de fato, determinar a hora do fim. Só o Senhor pode dizer para você desistir. Não desista quando os outros disserem para você desistir, porque foi o conselho que deram para Jairo. Os empregados de Jairo, os amigos de Jairo disseram: Jairo, não incomode mais o mestre, a sua filha está morta. Então, se Jairo tivesse ido por esse conselho humano, talvez ele não teria pego a sua filha de volta, né? Então, a gente tem lições poderosas desse milagre. Uma delas é: não desista daquilo que você crê, só porque os outros estão falando para você desistir. Creia, 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 creia e creia. E o segundo aprendizado que a gente tem nesse texto como é importante você juntar as pessoas que têm fé. Jesus, quando fez esse milagre, ele tirou todo mundo do quarto, não deixou ninguém entrar, né? O povo estava ali chorando, o povo estava criticando, porque Jesus diz: não, a sua filha só dorme. E o povo rindo e criticando de Jesus. Então, Jesus se aparta desse ambiente de crítica, de choro, de desespero, chama apenas os pais das meninas e apenas Pedro, Tiago e João, esses 3 discípulos mais chegados de Jesus, né? E apenas nesse ambiente de fé é que Jesus gera um milagre. Então, a gente tem 2 aprendizados aqui. Primeiro, não desista só porque as pessoas estão te aconselhando a desistir. Receba uma palavra de Deus, né? A gente tem que saber a hora de desistir. Tem muitas coisas na nossa vida que, de fato, a gente precisa largar, a gente precisa desistir, mas você tem que ter uma palavra de Deus, né, para isso. E o segundo conceito é: se você está buscando um milagre, junte-se com quem creia, junte-se em oração com quem tem fé, que isso vai fazer a diferença na sua vida, tá? Bem, aí depois, irmãos, a gente tem as parábolas. Eu pedi para vocês pesquisarem as parábolas. Eu vou passar por elas bem rapidinho. Elas são muito tremendas, né? Vocês podem fazer uma leitura de cada uma delas. Eu não sei se vocês pesquisaram, não sei quantas vocês encontraram, mas eu quero mencionar aqui, se não me falha a memória, 6 parábolas, né? 6 ou 7 parábolas que eu quero mencionar aqui para você.
Jesus ensinava muitas coisas através das parábolas, e a gente vai ver essas parábolas de Jesus também sempre muito focada em coisas simples da vida, do dia a dia, para que as pessoas pudessem compreender. Então a gente tem a parábola da semente, você vai ver que tem outras parábolas também que tratam do mesmo tema, mas nessa parábola da semente a gente vê algo interessante, que um lavrador semeia, e é o mesmo lavrador que volta para colher, né? Então, nessa parábola. Então, ela pode simbolizar a mim e a você como semeadores, mas, literalmente, ela simboliza o próprio Jesus, que é o lavrador que semeia, ele vai embora, né? E diz a palavra, olha aqui, com o passar dos dias, as sementes foram crescendo sem a sua ajuda, pois era a terra que fazia as sementes crescerem. Então, a intenção de Jesus aí em dizer é que, às vezes, nós, como lavradores, plantamos uma palavra em alguém e, às vezes, nós nunca mais pregamos nada, mas aquilo que nós falamos continua ecoando no coração, na mente da pessoa, né? Então, isso é uma palavra de ânimo para nós que somos semeadores, porque talvez não seremos nós que iremos colher, como está nessa parábola, mas a terra por si só vai dar o seu fruto. Então, quem aqui não tem na sua memória, na sua lembrança, uma palavra que alguém semeou na tua vida há anos ou há décadas atrás? Essas palavras são como sementes. Então, nós temos que ter ânimo para plantá-las, ainda que não as vejamos crescer, né? Esse é o reino de Deus. O reino de Deus é comparado a essa semente que é plantada numa terra e mesmo o plantador estando distante, essa semente cresce. Glória a Deus por isso. Isso nos dá ânimo para continuar pregando, né? Depois você tem a parábola do semeador, irmãos. Eu quero pregar sobre essa parábola logo, né? Ela fala aí sobre 4 tipos de terrenos: aquele que está à beira do caminho, à beira do caminho os pássaros comem as sementes, aqueles que são comparados como um solo cheio de pedras, né? Onde as raízes não conseguem ser profundas. Depois você tem um solo que é simbolizado por um terreno que está cheio de espinhos, que sufocam a palavra, e depois você tem aquele que é uma boa terra, que dá muitos frutos. Olha, irmãos, eu acredito, né, piamente, que todos nós estamos enquadrados em um desses 4 solos. Todos nós. Você tem que definir quem é você. Se você é alguém que recebe a palavra junto ao caminho, se você é alguém que recebe a palavra em um terreno pedregoso, ou se você é alguém que recebe a palavra no meio de espinhos, ou se você de fato é uma boa terra. Então eu coloquei aqui, essa é uma parábola muito, muito interessante, porque Jesus explica essa parábola para os discípulos. E aí, de forma muito simplificada, eu quero explicar essa parábola para vocês, né? Depois eu quero pregar mais uma vez sobre esse assunto, para você entender melhor sobre essa parábola. Então, as sementes que estão à beira do caminho, o pássaro que rouba a semente é Satanás, que tira a palavra. Então, assim, muitas pessoas não dão crédito àquilo que escutam, por incontáveis razões, por várias razões. Por não crer em quem está pregando, por menosprezar né, a pessoa que está com a semente na mão. Então, quando você não dá crédito, quando você não dá atenção, Satanás vem e rouba aquela palavra. Aquela palavra poderia transformar a sua vida, mas Satanás vem e rouba a palavra, né? Então, às vezes você recebe, você escuta a palavra de Deus para a tua vida, de algo que você vai fazer, e você simplesmente diz assim: não, isso não é para mim não. Não, não creio nisso não. Não, não é assim não. Não, quem que é essa pessoa para falar comigo? Se você rejeita a palavra, Satanás vem e rouba a palavra de você, né? Então esse é o primeiro tipo de pessoa, aqueles que deixam ser roubados facilmente por Satanás. Depois a gente tem esse solo pedregoso, que são aqueles que ouvem a palavra, mas que não criam raízes. Eu acredito, irmãos, que a melhor maneira de criar raiz em uma palavra que nós ouvimos é quando nós meditamos na palavra. Então, hoje eu estava lendo algumas coisas sobre Davi, sobre Saul, meu Deus, quantas coisas lindas veio no meu coração, né? Tem algo que a Bíblia fala
sobre Davi, dizendo que o povo aprovava tudo que Davi fazia, porque o povo amava Davi. Então, esse é um tipo de versículo que quanto mais eu medito nele, isso vai enraizando em mim, né? Eu também quero ser esse homem aprovado pelo Senhor, né? Esse homem aprovado por aqueles que me ouvem e tal. Então, quando eu vou meditando, essas raízes vão se aprofundando. Então, quem é a pessoa que recebe a palavra em solo pedregoso? São aquelas pessoas que não meditam. Elas não meditam naquilo que ouvem, não deixam criar raízes. Então, os ensinamentos ficam sempre rasos, nunca ficam profundos. São aqueles que não fazem perguntas, né, a respeito do que ouviram de Deus ou do que leram. Então, essas pessoas são pessoas rasas e duram pouco. Elas recebem a palavra com alegria, mas dura pouco. Aquela alegria dura pouco. Por quê? Porque é raso. Então, se no domingo, vamos criar uma situação. Se esta situação que eu vou criar aqui é muito comum para você, cuidado, porque você pode ser alguém raso, né? Romanos 15 diz que nós recebemos ânimo e esperança através das escrituras. Então, ai, pastor, estou desanimado, eu estou sem fé, por causa, a causa óbvia disso é falta as escrituras, falta a palavra de Deus em você. Então, se você olha só, o exemplo que eu quero te dar, se você é alguém que vai à igreja ou vai a alguma reunião, Deus fala forte com você, você chora, né? Vamos supor que aconteceu isso uma vez na tua vida, e você sai de lá crendo, animado, com fé, mas passa 1, 2 ou 3 dias, e isso some de você, isso sai de você, então é porque o teu terreno está pedregoso, as raízes não estão indo fundas em você. Então você recebe com alegria, mas logo as dificuldades, olha o que Jesus diz, depois aparecem dificuldades e perseguições por causa da palavra, e logo essa pessoa se escandaliza. Essa palavra escandalizar é ofender, é abandonar o que cria, né? Então, se as dificuldades tira de você a palavra que você ouviu, então você está sendo um terreno pedregoso, né? Depois você tem o terceiro terreno, que são aqueles que nasceram, são aqueles que são como uma terra cheia de espinhos. Essas pessoas ouvem, né, a palavra, mas essa palavra ela é abafada. E é abafada pelo quê? Olha lá, pelas preocupações da vida e pela ambição da riqueza e os outros desejos, né, que vêm. Então, enquanto o terreno pedregoso é a ausência de profundidade, o terreno cheio de espinho são aquelas pessoas ansiosas demais, ambiciosas demais e com muitos desejos naturais, carnais. Estas pessoas abafam a palavra, elas matam a palavra. Os desejos carnais matam a palavra e impedem que a palavra frutifique. E o quarto terreno são aqueles que têm uma boa capacidade de ouvir e de crer, né? Então, Lucas fala de detalhes melhores, mas não é o foco de hoje falar sobre Lucas. Mas Marcos diz assim, as sementes plantadas em solo bom são aqueles que ouvem a palavra e recebem. Lucas vai dizer que além de ouvir, além de receber, eles também creem na palavra, né? Então, esse é o segredo de uma boa terra, de sermos como uma boa terra. Temos que ouvir, temos que meditar, temos que crer, temos que receber e não deixar que nada mate aquilo que Jesus tem nos ensinado, né? Então, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Aí a gente tem a parábola da lamparina, eu quero saltar um pouquinho essa parábola, mas depois anote para você ler. Tem coisas boas para ser faladas aí, mas eu prefiro gastar o nosso tempo com outros assuntos hoje aqui. Depois, a parábola da semente da mostarda, também uma comparação com o reino de Deus, né, que é algo pequeno, que é plantado, mas cresce e dá sombra. Então, esse é um dos segredos dessa parábola, né? Então, a semente, que é sempre a palavra de Deus, é algo que é plantado, né, na vida de alguém, e às vezes é tão pequenininho aquilo, mas aquilo cresce na vida de uma pessoa ao ponto de dar sombra. Então, vamos lá. Estou vendo a carinha do Delmiro aqui, vou usar o exemplo dele. Então, alguém planta no Delmiro uma palavra. E essa palavra é tão simplesinha, mas ela cresce no Delmiro.
né? Então, alguém chega no Delmiro e diz para ele assim, Filipenses 4, né? 4:7, né? Se não me falha a memória, 6:7, mas que fala sobre que a paz que excede todo entendimento guardará sua mente, né? O seu coração. E aí o Delmiro guarda essa palavra nele. Esse é o reino de Deus. Ele recebe, né? E essa palavra cresce de tal forma com o Delmiro começa a ter tantas experiências, né, com essa palavra, e ele recebe tanta paz, mesmo no meio das lutas, das dificuldades, e isso vai crescendo ao ponto de ser sombra para outros. Então, quando o Delmiro vê alguém sem paz, a paz que está no Delmiro serve de sombra, né, para aqueles que estão perturbados, ansiosos, angustiados. Então, assim é o reino de Deus. É como uma semente de mostarda, ao ser plantada na terra, embora seja a menor de todas as sementes que existem, ela cresce e transforma-se na maior de todas as plantas e dá grandes ramos, em cuja sombra as aves do céu podem fazer os seus ninhos, né? Então, sempre essa ideia que Jesus coloca. O reino de Deus é algo simples, porém muito poderoso, né? Depois você tem uma parábola da vinha arrendada, que é uma parábola que fala sobre Jesus mesmo, né? O dono de uma vinha planta uma vinha, aí manda os seus lavradores visitar a vinha, e todos os lavradores que esse dono da vinha manda para ver como está a vinha, todos os lavradores são mortos pelos aliás, todos os seus servos são mortos pelos lavradores. Então, cada um desses servos que são mortos pelos lavradores são os profetas. Até que em um momento, o dono da vinha tem uma ideia, ele diz, eu vou mandar o meu filho querido. Quem era o filho querido? Jesus. Né? Porque dizia ele, o dono da vinha, hão de respeitar o meu filho. Mas o que os lavradores fazem com o filho? Agarra o filho e mata o filho e arrasta para fora da vinha. Então o que Jesus estava dizendo? E os estudiosos sabiam muito bem disso, né? O que Jesus estava dizendo? Que ele era o filho querido e que ele seria morto por esses lavradores, que são os religiosos, os saduceus, os fariseus, os escribas, os sacerdotes da época, né? Foram eles que mataram Jesus, né? E que seriam arrastados para fora da vinha. Ou seja, Jesus foi crucificado fora de Jerusalém, né? Então, essa é uma parábola que fala muito bem do que aconteceria com Jesus. E aí é interessante, porque as pessoas que ouviam não conseguiam entender tudo isso na hora, né? Mas aos poucos essas parábolas foram sendo compreendidas por todos. Depois você tem a parábola da figueira, né? Que fala sobre a volta de Jesus, algo comum. A parábola do homem vigilante, que é importante nós estarmos vigiando aí para a volta de Jesus, né? E a gente entra aqui na última parte, que é a sinopse do livro de Marcos, que eu quero trabalhar com você. Não devo conseguir chegar até o final, mas eu quero trabalhar um pouquinho com você. Tudo bem aí, irmãos? Falando muito aqui, né? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Fique à vontade aí para fazer, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora, pessoal? Nós vamos passar em Marcos do capítulo 1 até o capítulo 16. Nós vamos fazer uma sinopse, uma visão, né, geral do que Marcos retrata. Então, a gente começa o seguinte, são 5 partes, né? A parte 1 são os eventos introdutórios ao ministério público de Jesus. O que é que Marcos fala sobre a vida de Jesus antes de Jesus iniciar o seu ministério público, antes dos seus primeiros milagres, né? O primeiro milagre de Caná da Galileia, que Marcos não conta sobre esse milagre, né? Então, o que Marcos relata sobre a vida de Jesus antes de Jesus começar o seu ministério? Então, ele fala sobre João, né, como seu precursor. Aqui eu quero fazer algumas observações sobre João Batista, irmãos. Muito interessante. João Batista era filho do sacerdote, né, do sumo sacerdote Zacarias. E tem algumas observações sobre João Batista. Eu quero fazê-las aqui, tá? Então, Marcos fala a respeito de João Batista o seguinte: conforme está escrito no profeta Isaías,
enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho, voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Bem, João Batista é o cumprimento dessa profecia que Marcos coloca aí como sendo de Isaías. Isso não tem erro, isso é fato. Só que tem um detalhe que eu quero explicar para vocês, para que caso alguém questione isso para vocês algum dia, vocês tenham conhecimento, tá? Então, olhe bem a profecia que Marcos relata, sendo de Isaías, e ela começa como? Ela começa dizendo: enviarei à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará o teu caminho. Esta profecia não é de Isaías. Essa profecia é de Malaquias. Malaquias é quem diz: vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, Marcos teria errado. É possível que Marcos erre. Um erro de Marcos seria um erro bíblico. Um erro de Marcos daria, então, margem para nós afirmarmos que a Bíblia é passiva de erros? Bem, particularmente, mesmo se Marcos tivesse errado uma citação profética, para mim, não seria uma razão para questionar a veracidade da Bíblia ou a inspiração verbal de toda a palavra de Deus, né, de toda a Bíblia. Mesmo porque muitos desses profetas, ou melhor, muitas dessas profecias foram encaixadas a determinados profetas ou foram atribuídas a determinados profetas depois que os evangelhos já haviam sido escritos, né? Então, não seria de admirar algum erro de referência. Entretanto, Marcos não erra aqui, porque Marcos cita uma profecia que no começo é a profecia de Malaquias, mas depois é de fato Isaías, porque quando ele diz: uma voz clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, de fato foi Isaías quem diz isso, né? Então, quando Marcos fala que Isaías profetizou, ele cita uma profecia que Malaquias profetizou e depois cita o profeta Isaías. Então, não há nenhum erro aqui de citação por parte de Marcos, porque, de fato, Marcos cita o que Isaías disse, embora também tenha citado um pouco do que Malaquias profetizou, né? Aí depois você tem algumas coisas sobre João Batista, que eu quero mencionar. A Alaninha, eu não sei se a Alana está aí na aula de hoje, deve estar. A Alaninha perguntou na aula passada se João Batista fazia parte do grupo dos essênios. Está ali a Alaninha está presente. E eu não tinha informações sobre isso. Então, eu estudei um pouco mais sobre a vida de João Batista e achei alguns estudiosos que consideram de forma hipotética, ou seja, é uma hipótese, é uma possibilidade, que João Batista de fato tenha feito parte do grupo dos essênios. Existem algumas explicações para isso. Então, os essênios, eles tinham um costume, né? Fazia parte da sua fé, vamos dizer assim, da sua crença, viver no deserto, o que João Batista também viveu. João Batista cresceu no deserto. Então, possivelmente, existe uma teoria, né, hipotética, uma hipótese, de que João Batista teria sido educado e teria estudado com os essênios, porque ele não estudou com os fariseus, ele não estudou com os escribas. Então, é possível que ele tenha sido criado com esse grupo, né, judaico, religioso da época, que não é citado pela Bíblia. Quem cita é Flávio Joséfo, né? Mas é evidente que é um grupo que existiu, porque foram eles que tem uns livros, né, que foram achados, né, os pergaminhos do Mar Morto, né? Se não me falha a memória aqui, é assim que foram intitulados, foram os essênios, né, que encontraram. Só que, mesmo se João Batista tenha sido parte do grupo dos essênios,
Ele possivelmente, também é uma concordância de alguns teólogos, ele teria rompido com o grupo dos essênios porque existem alguns ensinamentos de João Batista que não eram pertinentes aos ensinamentos dos essênios, né? Então, por exemplo, João Batista não falava que o povo tinha que sair da cidade e tinha que ir para o deserto. Os essênios acreditavam assim. Alô, pastor? Oi. Tem uma pergunta no chat, desculpa te interromper aí, mas é porque tá dentro do assunto. O Santílio está perguntando assim, ó. Paulo também seria do grupo dos essênios? Ah, tá. Então, a Bíblia fala que Paulo foi criado, né, aos pés de Gamaliel, né? Ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. Então, não, Paulo foi fariseu, né? Os fariseus não poderiam ser do grupo dos essênios, porque os fariseus tinham ligações com o templo, os essênios não tinham ligações com o templo, né? Então, os essênios viviam até em jejuns e tal, e uma das coisas que faria, que os essênios praticavam, por exemplo, eles não comiam a Páscoa, por exemplo, né? Então, né, eles não comiam essa carne do cordeiro, né? Então, não, Paulo não seria do grupo dos essênios, tá? Até onde eu posso afirmar, porque Paulo foi um fariseu, né? Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Vou tentar achar aqui a referência e daqui a pouquinho eu coloco para vocês. Então, tem algo também sobre João Batista que é interessante, as roupas de João Batista, né? As roupas de João Batista, que eram roupas, irmãos, simples, né? E por que que é importante falar sobre isso? Por uma razão óbvia, porque João Batista era filho do sumo sacerdote. João Batista teria que vestir de linho e de roupas nobres que o sacerdote vestia, né? Já falei para vocês, João Batista é filho do sumo sacerdote Zacarias, né? Do sacerdote Zacarias. Então, João Batista veste essas roupas como uma clara manifestação de quebra da concordância ou da aliança com os religiosos da época, né? Me entende, né? Então, por que o João Batista não vestia de linho, ele era um sacerdote? Porque ele de fato quebra isso. Ele diz, olha, eu não sou dessa linha, eu não sou desse grupo de hipócritas. O próprio João Batista vai chamar esses religiosos de raça de víbora, né? Então, João Batista rompe, de fato, desde a sua infância, ele rompe, de fato, com esse sacerdócio. E ele comia gafanhotos e mel. Então, o mel pode ser simplesmente comida, então, tipo, ele comia porque comia, mas você escuta muitas comparações interessantes, porque esse mel é sempre simbolizado, né? É sempre símbolo da palavra de Deus, né? Então, João Batista foi um grande pregador da palavra de Deus. E aí tem um detalhe, a Bíblia fala que João Batista comia gafanhotos. Bem, então a gente pode fazer algumas perguntas. Era gafanhoto mesmo que João Batista comia? Os judeus podiam comer gafanhotos? Bem, podiam comer gafanhotos. Acho que Levítico 11, versículo 20 a seguir, fala sobre isso. Havia uma espécie de gafanhoto que os judeus poderiam comer. Então, João Batista podia comer gafanhoto mesmo, o inseto? É possível. É possível que esse tivesse sido o prato, o alimento típico do João Batista. Só que há uma possibilidade que muitas pessoas colocam que estes gafanhotos aqui não referia-se a inseto. Existe um fruto da alfarrobeira, né, um fruto chamado alfarroba, que é eu tinha aqui, que eu peguei em Israel, eu tinha em casa, agora que eu lembrei, mas deve estar perdido aí no meio de algumas coisas, nem sei se ainda tem, mas parece uma vagem, né? É uma leguminosa, né? Pequena assim, e que é muito rica em alguns componentes lá, acho que em proteínas, enfim. E que, na época de João Batista, era muito comum chamar essa, pela aparência, não sei muito explicar,
por qual razão. Mas eles chamavam essa alfarroba, que é a mesma alfarroba que o filho pródigo come lá, né, na parábola de Jesus, né? Era muito comum chamar essas alfarrobas de gafanhoto. Então, João Batista comia gafanhoto, de verdade, era gafanhoto mesmo? Não sabemos. Pode ser, porque de fato os judeus podem comer gafanhoto. Eu já contei isso para vocês, né? Como é que é o nome dele? O guia nosso lá em Israel, quando nós fomos lá, o Quiora, ele disse para a gente, nós estávamos no museu do Holocausto, um lugar extraordinário, e ele disse para a gente lá no pátio, né? Ele não entrou no museu porque os avós dele foram mortos no Holocausto e tal, então ele não gosta muito. E ele disse para a gente lá, mostrou para a gente um pé de alfarroba, né? Uma alfarrobeira, e mostrou para a gente o fruto, e ele disse que João Batista não poderia comer gafanhoto porque os judeus não comem gafanhoto. Portanto, na visão do Quiora, era óbvio que o que João Batista comia eram as alfarrobas, né? Mas ele estava enganado, porque a Bíblia diz que há um tipo de inseto, um tipo de gafanhoto que João Batista poderia comer. Então, irmãos, a figura de João Batista é muito importante. A roupa, o que ele comia, o que ele pregava, a resposta profética, né, que ele representava, isso é muito importante, porque Jesus disse que ele foi o maior dos profetas, exatamente porque ele foi o precursor, né? Ele foi o último profeta que falou a respeito de Jesus, né? E ele é o maior porque ele viu a profecia se cumprir, né? Então, é um personagem muito interessante. Depois, Marcos conta sobre o batismo de Jesus. Jesus é batizado por João Batista. Por que Jesus tem que ser batizado se ele não tinha pecado? Ele está dando um exemplo e ele está respeitando, né, essa autoridade espiritual, né? Então, até ali era João quem pregava, né? E a partir dali, a partir daquele batismo, Jesus estava livre, vamos dizer assim, para iniciar o seu ministério. Então, João Batista batiza Jesus, Marcos relata isso, e depois Marcos relata muito, muito superficialmente o conflito que Jesus tem no deserto, tá? Então, irmãos, eu não sei se vocês conseguem visualizar, né? Mas o deserto que Jesus foi tentado é quase que uma unanimidade. Esse deserto é um deserto da Judéia. Então, Jesus estava na Galileia. Lembra do mapa lá? Não sei se vocês conseguem visualizar. Depois eu vou postar a imagem do mapa no grupo para vocês verem. Né? Então, Jesus estava na Galileia, Jesus estava na Judéia, né? Ele é batizado no Jordão e caminha para o deserto da Judéia. É uma boa caminhada, né? E passa lá 40 dias sendo tentado por Satanás. É assim que Marcos conta esse episódio, né? Que Lucas vai relatar com muito mais detalhes. Depois a gente tem a parte 2 do ministério de Jesus, que Marcos não relata nada do que Jesus fez na Judéia, só relata o que Jesus fez na Galileia. Então, Marcos 1:28, você encontra as seguintes palavras. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Então, Marcos vai contar tudo que Marcos conta a respeito de Jesus, com exceção da visita de Jesus a Tiro, que acontece aquela cura da filha da mulher Sirofenícia, que falamos agora há pouco, né? Que ela fala que os cães também comem das migalhas. Então, fora apenas esse episódio, tudo que Marcos narra de Jesus acontece na pequena região da Galileia, né? Na pequena região da Galileia. Marcos não conta nada do que acontece na Samaria. Então, Marcos não relata o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Marcos não relata nada que acontece na Judéia. Eu vou tentar também pegar um quadro aqui que mostra o que Jesus fez na Judéia e que Marcos não relata, né? Então, Marcos só relata o que Jesus faz na Galileia. E o que Jesus faz na Galileia? Jesus chama os discípulos, né? Tá aí quando Jesus chama alguns discípulos que eram pescadores. Marcos relata a vida de oração de Jesus, né? Que também acontece na Galileia. Irmãos, esses dias Deus falou muito comigo há uns dias atrás
sobre isso, né? Jesus levantou, ainda estava escuro, ele foi para um lugar deserto, ele foi orar. É algo que Deus tem falado no meu coração, né? Nós não podemos ter algo que tem um alto preço sem pagar o preço. Existem coisas que foram nos dadas de graça. A salvação nos foi dada de graça. Mas os sinais e a autoridade com a qual Jesus falava não foi de graça, irmãos. Não é à toa que a multidão dizia a respeito de Jesus que Jesus ensinava com autoridade. Não era como os escribas, né? E a multidão também, a gente acabou de ler isso, né? As notícias a respeito de Jesus espalhavam por toda a Galileia. Então tudo isso não foi dado a Jesus de graça. Jesus era um homem de muitíssima oração, um homem que jejuou 40 dias, né? Então, não sei, talvez eu ainda não estou pagando o preço, ou ainda talvez nós não estamos pagando o preço daquilo que queremos ser ou daquilo que queremos ter. E às vezes culpamos Deus por não ter, como se ele fosse nos dar isso de graça. Então, a vida de oração, irmãos, é um preço alto a ser pago. Jesus pagou por esse preço e a gente precisa pagar também, né? Depois você tem um chamado de Mateus, é importante ver isso daí. Marcos não fala Mateus, Marcos chama Mateus de Levi, né? E acabou o nosso tempo. Me dá só mais um minutinho para chegar aqui no ponto que eu preciso me corrigir, tá? Então, onde Mateus estava sentado? Na coletoria. E onde ficava essa coletoria? Na cidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum, hoje em Israel, é um dos únicos lugares na viagem que a gente faz para Israel que os guias dizem, é aqui. Muitos outros lugares é assim, possivelmente é aqui. Este é o possível túmulo de Jesus. Este é o lugar possível que Jesus subiu para orar no Monte das Oliveiras. Este é o possível lugar que Jesus pregou o sermão da montanha. Então, a maioria dos lugares possivelmente é aqui, né? Possivelmente este é o Monte da Caveira. Mas Cafarnaum não. Cafarnaum é o lugar. Então, Cafarnaum ficava perto do Mar da Galileia e era um lugar onde os cidadãos de Decápolis passavam muito ali. Era um lugar onde chegava negócios, né, onde mercadorias chegavam. Então, era um lugar da coletoria. E Mateus, um dos discípulos de Jesus, estava ali colhendo impostos e Jesus chama esse colhedor de impostos. Jesus fala sobre jejum também, né, na Galileia, né, é uma das coisas que é relatada. E aí eu termino com esse ponto aqui. Marcos relata, então, a eleição dos 12, né, como Jesus faz para elegê-lo, e Marcos nomeia, que coloca o nome dos 12 discípulos de Jesus. Então, aqui é onde eu quero pedir perdão, que eu disse no início da aula, por um erro que eu cometi, irmãos. Cometi mesmo, assim, não foi um deslize. De fato, a minha memória linkou-se a um personagem e eu não consegui, perdão, na aula passada, desvincular e eu passei a informação errada. Se você for observar a lista dos discípulos de Jesus, você encontra um Simão, chamado Pedro, a quem Jesus deu o nome de Pedro, e você encontra um outro Simão, que era ele que era o Zelote. Então, o Zelote, aquele grupo radical que eu mencionei na aula passada, me perdoem, era o Simão, mas não era o Pedro, né? Era um outro Simão, o nome era Simão, né? Mas não era quem Jesus chamava de Pedro, tá? Então, por favor, me perdoe aí essa informação errada que eu passei para vocês. E aí eu faço essa última observação. Bartolomeu e Tadeu estão em vermelho na lista dos discípulos que Jesus chamou. Não sei se vocês conseguem ver aí. Se não conseguir, podem dar um zoom que eu acho que dá certo. Então, Bartolomeu isso é algo aceitável, né? Era o Natanael, a quem Jesus tem um encontro muito lindo, muito, muito poderoso, né? Em alguns dos evangelhos relatam, né? Lucas, né, relata sobre isso. Não me lembro se Mateus também relata, mas acho que sim. E Tadeu, que o que Marcos fala apenas como Tadeu,
Outros evangelhos vai dizer como Judas, Judas Tadeu, também para diferenciar do Judas Iscariotes, que foi aquele que traiu Jesus. Tá bom? Irmãos, o nosso tempo acabou. Talvez eu precisaria aqui de mais uns 15 minutinhos para concluir a aula. Então eu vou acompanhando no grupo de vocês, né, no nosso grupo, e eu vou marcar uma aulinha extra, tá? E aqueles que quiserem e puderem participar, podem finalizar, tá? Então, tá aí só o restinho da aula, né? Depois o envio dos 12, a parte 3 é o ocorrido com Tiro e Sidom, a gente fala sobre isso, o ensino de Jesus deu na Galileia e tal, o que acontece lá ainda, e depois a última parte, que talvez seria a parte mais importante, que é entender os acontecimentos da Semana da Paixão. Eu marco uma aula extra e em coisa de 15, 20 minutinhos a gente conclui. Bom, muitíssimo obrigado por mais essa aula. Se vocês tiverem, irmãos, aí uma pergunta, por favor, eu vou ter o maior prazer em responder. Alguém tem alguma pergunta? Oi, pastor. Sim. Deixa eu te falar. Se você quiser, você pode voltar na semana que vem para poder concluir o assunto, para a gente entrar em Lucas já com o material completo. Vamos conversar, porque talvez assim eu possa te prejudicar nas suas aulas, né? Mas a gente conversa assim. E aí, irmãos, gostaram de Marcos? Gostaram, né? Deus abençoe muito vocês. Agora nós vamos ter a nossa aula de família com a pastora Thalita Ribeiro. É a aula dela hoje. Fiquem à vontade. Aqueles que não vão fazer o curso de família podem sair da sala. Aqueles que vão fazer, já fica com você, dona